Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui hoje é a 11ª, edição do Pod Social, e a gente sempre tratando de assuntos de relevância social, relevância pública, e hoje estou com dois convidados, que são pessoas notórias aqui de Niterói, da área jurídica, que é a doutora Mariana Marum, professora também universitária, e o doutor Arthur Leão, também foi professor da Escola Superior de Advocacia, é um advogado militante há mais de 20 anos. Enfim, são dois profissionais experientes, de excelência, e a gente vai tratar sobre o tema processos administrativos, fiscal e disciplinar. Inclusive falar sobre o direito administrativo do autor, que equivale ao direito penal do autor. E eu queria, antes da gente começar mesmo, falar do livro, que a doutora Mariana está lançando com vários coautores aqui na Unilassalle, aqui em Niterói. Eu vou passar aqui para a doutora Mariana, ela vai falar com vocês melhor sobre esse livro, que é muito interessante, Mulheres que Transformam Mulheres. Seja protagonista da sua vida. Muito bom, parabéns a você. Parabéns. Primeiramente, eu queria agradecer demais o convite. Sempre que é para a gente somar, sempre que é para pensar no coletivo, eu me sinto muito à vontade, porque eu tenho essa intenção, Gilson e Arthur. É ser ponte, é somar na vida das pessoas. Então, muito obrigada pelo convite e sempre que você quiser, estarei aqui. Eu que agradeço. Nesse sentido. O livro, Esse livro ele está sendo lançado em todo o Brasil, inclusive fora. Tivemos lançamento em Portugal também, com autoras que estão morando lá. E Niterói, que é a minha cidade que eu amo, eu tenho o prazer de trabalhar no Unilassalle, e é uma das universidades que trabalho, e houve o convite para que nós lançássemos o livro lá. Será dia 28/3, às 19 horas, conto com a presença de toda essa audiência do Pod Social. Com certeza. Sou uma das coautoras, o capítulo ele trata de experiências que vivi com mulheres nas salas de aula, nas universidades, e está muito bonito como um conjunto, Mulheres relatando assuntos variados que abordam o feminino, o feminismo e também são interessantes para os homens também. Eu até vou ler. Com certeza, esse é seu. Tá aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, aí hoje, pessoal, a gente vai falar então sobre o processo administrativo, fiscal e disciplinar. Uma coisa bem diferente da outra. A doutora Mariana vai falar sobre o PAF, que é o processo administrativo fiscal, e o doutor Arthur Leão sobre o PAD. Eu queria, antes disso, passar para o doutor Arthur Leão se apresentar também, e falar sobre... Boa tarde, doutor Gilson Dias, muito obrigado pelo convite. Eu estou vindo aqui hoje para falar sobre o processo administrativo disciplinar. É de grande importância também para todos que estão visualizando esse vídeo. E os agentes públicos os também, agentes públicos, que são perseguidos politicamente. Toda, E muitas das vezes são pressionados a praticarem determinado ato administrativo contra a sua própria vontade. Então, nós aí estamos trazendo essa matéria para poder ilustrar melhor o caminho, o uso da máquina pública, e o PAD ele tem que ser usado não como instrumento de perseguição, mas sim como tem que estar diante de um devido processo legal, atender o elemento do ato administrativo, para que nós possamos atender o interesse público. Somente É isso aí, e evitar essas perseguições que maculam, Maculam. E o PAF, já é o processo administrativo fiscal, já é sobre questões tributárias e não tributárias, mas é mais ligado a tributos, não é isso? Perfeito. O PAF, ele, na esfera federal, por isso o processo administrativo fiscal federal. Na esfera federal, por óbvio, ele vai cuidar dos tributos federais. E é muito importante salientar da existência do PAF, porque é muito natural quando você diz assim, eu vou à justiça. Vou à justiça significa eu vou ao judiciário. E nós temos que compreender que existem maneiras de controlar situações,
maneiras, órgãos julgadores extrajudiciais. Então, fora de todo o arcabouço dos órgãos judiciais, do Poder Judiciário, nós temos também essa possibilidade de, junto à Receita, você cuidar também dos seus conflitos, das suas divergências, daquilo que é estipulado, daquilo que é imputado como tributo, talvez. Isso simplifica muito, né? Porque o Código Tributário Nacional, ele é, na verdade, uma norma complementar nacional, né? Então, ele é aplicável a todos os tributos, né? Federais, estaduais, municipais. E isso aí, buscar um processo administrativo, às vezes é mais rápido, né, para a pessoa e menos oneroso, né, do que uma demanda judicial. E ainda vai ter ainda a demanda judicial em último caso, né? Sim, sem dúvida, né? Existe aí uma intenção de que ele dure 12 meses, mas às vezes não é assim que acontece, né, na prática. Mas é importante saber que existe esse caminho extrajudicial, porque muitos cidadãos às vezes não se dão conta. E quando você caminha por um ambiente da administração pública, um ambiente extrajudicial, há uma suspensão naquilo que, em tese, você deveria arcar. Então, se eu não tenho saúde financeira, se eu não estou bem das pernas, né, como se diz por aí, eu posso primeiro enveredar pelo trâmite, pelo processo administrativo, fiscal federal, na esfera tributária, e depois, sendo o caso, esgotando talvez toda a esfera administrativa, junto à Receita, eu posso rever essa decisão administrativa, desconstituindo-a no judiciário, que aí seria a voz final. Muito bacana, né? E isso aí dá muito questão de imposto de renda, né? Tem muitas vezes a pessoa cobra além, ou aplica uma multa fora, desproporcional, uma coisa assim. Isso aí serve tanto a obrigação tributária principal como acessória, né? É uma coisa que, né? Notificações, autos de infração. Então, qualquer tipo de descumprimento ou de imputação que não seja o caso. E aí você pode discutir. É um procedimento, só que litigioso. E na seara administrativa a gente fala que esse procedimento litigioso ele é um processo, né? E você, doutora, trabalha com isso também, né? Sim. Você quer deixar algum contato, alguma coisa, assim, quem às vezes, né, tá querendo, né? Eu tenho meu Instagram, que é o @MarianaMarumProf. Pode acompanhar alguns movimentos meus e também fazer contato por lá. Tá ótimo. Quem precisar, então, de alguma coisa nessa área fiscal, federal, tributária, tem aí, ó, uma das melhores aqui de Niterói, com certeza, a doutora Mariana Marum, né? E o PAD, Arthur? O PAD, esse negócio do PAD tem que ter um critério, né? Não pode sair criando, tipo elegendo uma pessoa para sair perseguindo. É isso que geralmente esse pessoal faz aí, sem qualquer critério. É o seguinte, doutor Gilson, a investidura no cargo público ou emprego público faz-se necessário uma aprovação prévia no concurso público. E aí o servidor público, após 3 anos de efetivo exercício, quando ele adquire a sua estabilidade, ele pode cometer uma infração disciplinar ou um ato ilícito. E a autoridade, ela não tem a faculdade de apurar o fato. Ela tem a obrigação de apurar o fato, porque a partir da ciência, porque senão ele vai estar em curso no crime contra a administração pública, prevaricação. Prevaricação. Então aí o que ocorre? A autoridade, se ainda tiver dúvida sobre o acontecimento, ele faz uma sindicância para fazer uma apuração ou uma investigação preliminar sobre essa irregularidade disciplinar, né? Ou a prática de um ato ilícito. E essa sindicância, ela tem vários desdobramentos. Caso não configure nenhuma das hipóteses, como eu falei, pode haver o arquivamento ou
na própria sindicância pode ser aplicado a advertência e uma suspensão no prazo de até 30 dias. Ou, caso seja superior a 30 dias a advertência ou suspensão, aí nós iremos para um ato ilícito mais grave e faz necessário abrir o processo administrativo disciplinar. E aí tem o primeiro passo, a primeira fase, que é a instauração do processo, depois vem um inquérito, depois do inquérito tem um relatório, depois do relatório tem um julgamento e também ao final existe a chamada revisão. Só que essa revisão, só pode haver a revisão quando surgiu um fato novo, que a comissão não encarou essa matéria no curso do processo administrativo disciplinar. E esse PAD, ele também eu sou procurador, né, advogado público, então eu estou acostumado com isso, né? O PAD, ele também o servidor comissionado que não prestou concurso público, pode responder um PAD também. Sim. E existe uma outra coisa que eu queria perguntar a você, que a gente às vezes é obrigado para não se omitir, que é a demissão judicial. Quando, por exemplo, um procurador ele vê um ato administrativo, vamos dizer, uma infração administrativa e as autoridades não tomam nenhuma providência, o procurador ele tem autonomia funcional independente, ele pode ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra qualquer autoridade. E aí aquela pessoa, se for servidora pública, ela, no pedido da ação de improbidade, ela pode ser demitida judicialmente, em razão de infração administrativa. Não é isso? Isso está ligado diretamente à autonomia do cargo e função do procurador, a autonomia funcional, porque ele não pode ficar subordinado a presidente de uma fundação, porque senão ele não vai ter a liberdade para poder agir com os rigores da lei, né? O governador, o procurador de Estado, advogado da União também, tem essa autonomia. E o STF foi há pouco tempo que teve uma mudança na lei de improbidade, né, administrativa. E aí o STF acabou incluindo a advocacia pública como legitimado a propor ação de improbidade. Porque a nova lei tinha retirado essa legitimidade da advocacia pública. O STF entendeu que nessa parte era inconstitucional a lei e valia a antiga no sentido de ter legitimidade, né, o advogado público, de ajuizar a ação de improbidade administrativa. Agora, o PAD é só na seara administrativa mesmo, né? Isso. Uma coisa que é muito de grande importância de se falar é o seguinte: pode haver o processo administrativo disciplinar sem a necessidade de sindicância. Porque para haver o processo administrativo disciplinar, não é obrigatório ter sindicância. Por quê? A autoridade que toma ciência, ela pode receber diretamente uma denúncia. E essa denúncia, ela tem que ser por escrito, com o nome do denunciante, o endereço do denunciante, com o fato, tem que ser narrado por ele, e ali ele indicar a prova documental, a prova pericial e a prova testemunhal. Para quê? Justamente dar autenticidade ao processo administrativo disciplinar. Interessante. Porque tem a questão da denúncia, né? Mas pode haver um outro fato nos casos de prisão em flagrante relativo aos crimes tipificados lá no Código Penal, crimes contra a administração pública. O PAD pode ser instaurado através de uma denúncia, né? Ou de forma escrita, né? Expressa. A denúncia seria uma comunicação. Uma comunicação. Ou através de um flagrante delito, no crime de concussão, que a pessoa tenha exigido vantagem indevida, ou no crime de corrupção passiva, em que o servidor público recebe essa vantagem indevida, porque o verbo é diferente. A concussão é exigir, e na corrupção é receber. Então tem duas divergências. Eu queria até esclarecer aqui com o público, né, que está assistindo a gente combinou antes aqui, né, do Pódio Social, da gente falar uma linguagem que as pessoas entendam, tá?
Então, por exemplo, quando o Arthur está falando, o doutor Arthur está falando denúncia, ele está falando no sentido de uma comunicação. Então, que a imprensa fala que é denúncia. Então, não é no sentido técnico de direito processual penal, denúncia oferecida pelo Ministério Público. Não é isso, não. É uma comunicação que todo mundo da imprensa acaba chamando de denúncia. Então, tipo, a gente combinou de falar essas linguagens para as pessoas entenderem, né? E o PAF tem um prazo? Como é que é isso? Quando que surge a necessidade da instauração de um PAF? Para eu pensar em começar o PAF, em buscar o Estado, em buscar a Receita para falar de algo que está me incomodando, né, enquanto contribuinte, eu preciso ter uma situação de notificação, um auto de infração, uma imputação tributária. E nessa imputação tributária, algum desajuste de lançamento, no ato do lançamento tributário. E a gente fala muito em valor, mas nem sempre é o valor. Às vezes, até o sujeito passivo não é você, é um homônimo. Às vezes por um erro de CPF. Então tem muitos itens no lançamento que podem estar o quê? Com problemas de validade, com defeito no ato, viciado, né, que a gente fala, que ele está inválido. E a partir daí a gente faz um movimento para a impugnação. Essa impugnação administrativa que, por assemelhação, por analogia, lembra muito uma petição inicial. Então você endereça, nós temos os delegados de Receita Federal, as delegacias. Interessante que, diferentemente de uma primeira instância no judiciário, é órgão colegiado. Então a gente já tem um colegiado na primeira instância. E aí você pode também ir para os CARFs, né? Para os Conselhos Administrativos de Recursos Fiscais. Então tem todo um trâmite verticalizado, numa ascensão de você esgotar administrativamente junto à Receita. E o interessante é que eu sempre aconselho a orientação jurídica, mas não necessariamente junto à Receita você tenha que ter um advogado. O contador pode formalizar isso, mas a orientação é que você consulte sempre o advogado, né? O ideal porque é o você advogado, fique né? amparado juridicamente. Igual o direito trabalhista, o cara pode entrar Sim. sem problema, mas o advogado já sabe, né? Exatamente. E a partir de lá, dependendo, vai até para a instância superior, se a lei assim permitir, né? O nosso decreto 70.235 de 72, que é o nosso PAF, né? Na vertente federal. Então, falando aí dos tributos federais. A partir de uma decisão final, e aí, Arthur, que a gente não fala em trânsito e julgado, né? A gente fala em decisão administrativa irreformável. Mas existe a coisa julgada administrativa. Sim, essa decisão administrativa irreformável. Pode ser administrativamente, não, pode ser judicialmente. Sim, e temos um prazo para sair desse ambiente e ir para o judiciário também. Senão você deixa correr o que na vida, né? Essa perda do prazo, que a gente chama juridicamente da prescrição. Então, até para entrar com uma anulatória da decisão administrativa, nós temos um prazo para buscar o judiciário. Então, isso é uma obrigação? Eu preciso primeiro ir junto à Receita para depois buscar o judiciário? Não. Mas se você busca primeiro a Receita, você tem a chance de solucionar ali de uma maneira um pouco mais célere, um pouco mais informal. Mas sabendo que dali você pode ainda ir para o grande controlador, que são as decisões judiciais, que é o Poder Judiciário. Lá você tenta o quê? Desconstituir, né? Desconstruir aquela decisão administrativa, se não te agradou. Se a decisão administrativa violar, né? Sim. Princípios da administração pública. Não te agradou, não te atendeu, se tem algo equivocado no sentido de defeituosa, de inválida também. E outra coisa, quando chega a notificação, a pessoa já, se ela tiver dúvida, ela tem que procurar algum advogado da área. Com certeza. Né? E essa notificação, ela vem, porque antigamente toda notificação era pelo correio. Agora existe notificação por e-mail, não? Porque às vezes aparecem umas notificações estranhas. Não, né? A Receita ela não se comunica desta forma, WhatsApp, rede social. Nada então inclusive vem chegando papéis por aí que não são da Receita.
Olha só. Eu mesma já recebi. E-mail, de vez em quando chegam os e-mails também, que eu sei que eu nem abro vírus, né? Aí eu sei, como você sabe como está a sua vida, quando você olha, não, isso aqui está errado, aí você vê que está faltando algum dado ali, que você já conhece. Então, sempre a notificação tem que ser via correio mesmo, né? Exatamente. E é natural para o cidadão, né, para o coletivo como um todo, para a gente também, que aquele emblema assusta. Não é? Então você sai correndo, sai pagando. Outra coisa, se você paga de maneira equivocada, também pode ser que você ingresse com uma ação para que se restitua valor pago indevidamente. Então também não é porque pagou errado que morreu Neves, né, como se diz por aí, que você fica a ver navios, não. Você pode tentar reaver o valor pago indevidamente. Tem uma ação específica. Não ação tem de repetição do indébito fiscal no judiciário ou administrativamente para devolução do valor. Porque aquilo que é pago indevidamente não é tributo. Porque se é tributo, é devido. E aquela prescrição intercorrente? Aquilo também existe. Aquilo no curso do processo, quando a gente né? fala, por exemplo, numa execução, pode acontecer que dentro do processo haja a prescrição intercorrente. É mais de 5 anos, né? Mas é bom a gente também lembrar que não é porque você é insolvente, ou seja, não tenha bens no seu nome, né, que a sua vida fique parada, que a Fazenda não está de olho. Até brinco, né? Que a Procuradoria está para procurar. Então, se um processo é arquivado, ele é arquivado provisoriamente e pode ser que ele seja reaberto. Estou falando das execuções fiscais, né? Da 6.830 de 80. Eu usava até muito o nome procurador, né? Eu sou procurador, e uma vez eu fui numa médica, e a médica falou para mim o seguinte, que eu estava com uma dor aqui no ombro, né? Aí eu fui na médica, uma ortopedista, doutora Jane, um abraço, doutora Jane. Aí a doutora Jane falou para mim assim, você faz o quê? Eu falei assim, eu sou procurador. Ela, então você procura a dor. Aí eu parei de usar esse nome do cara, eu falo que eu sou advogado público. Procurador é melhor. É verdade, procurador. A amplitude é maior, né? E o caso administrativo, Arthur, tem aqueles elementos do caso administrativo, né? Os elementos do administrativo competência, forma, finalidade, motivo e objeto. E eles têm que observar a lei, né? Tem que observar tiver, a lei. Vamos dizer, violação para finalidade, vamos dizer, finalidade tem que ser sempre o quê? O interesse público. Interesse público. No Aí caso, houver uma perseguição pessoal no processo, já viola esse elemento do ato administrativo chamado finalidade. Aí já anula, né? Já anula o processo administrativo. Até porque, né, doutor Gilson, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do município e do Distrito Federal tem que obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está no artigo 37 da Constituição da República. E o pessoal fala até limpe, né? Quando dá o limpe, põe uma vassourinha encostadinha assim, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a impessoalidade, quando a pessoa já está perseguindo a outra, aquilo já viola a impessoalidade, né? A impessoalidade. E quando viola esses princípios constitucionais, pode ser anulado todo o PAD judicialmente, é isso? Pode. Porque aí não está atendendo o interesse público. O administrador, o gestor, ele está atacando, né, uma pessoa legalmente investida no cargo público e deixando de lado o interesse público. Infelizmente isso não é incomum, sabia? Isso não é incomum. E os servidores, para a gente, é da área jurídica, a gente conhece, né? Os servidores, se a gente for observar, a maioria tem professor, né? Professor de matemática, professor de história, tem merendeira, tem o médico, tem o enfermeiro, tem o guarda municipal. Né? Eles não entendem muito dessa questão de direito administrativo e aí esses agentes, né, perversos, né, que fazem isso, eles vão lá e fazem uma covardia contra esses agentes públicos. De repente o cara é demitido, né, e injustamente e tal, e não sabe nem o que fazer. Né? Às vezes o servidor de primeiro grau,
tem, né, ensino fundamental. A gente vê muito isso aí, eu vejo como uma covardia, né? Então é sempre que a pessoa estiver respondendo a um PAD ou uma sindicância, o ideal é procurar também um advogado, isso? Com certeza, porque o advogado ele vai ter conhecimento técnico para poder fazer essa defesa. E é bom também dizer que a comissão, né, que irá julgar o servidor só poderá ser constituída por servidores que ocupam cargos efetivos. Você não pode colocar o servidor que ocupa um cargo comissionado para fazer parte de uma comissão julgadora no processo administrativo disciplinar. E tem aquela questão também do nível, né? Por exemplo, se o servidor é de nível médio, é vamos dizer, o relator, sei lá, o presidente da comissão, o relator, ele não pode ter nível fundamental, né? Ele tem que ser médio para cima, né? Uma coisa assim. Você não pode ser julgado por uma pessoa que tem um nível de escolaridade inferior ao seu, tem que existir um padrão. A pessoa que poderá ter um nível superior ao seu é quem preside essa comissão do processo administrativo disciplinar. Mas quem está julgando não pode ter um nível de escolaridade inferior ao seu, porque senão também gera toda nulidade processual, né? No caso do processo administrativo disciplinar. E a improbidade administrativa, só para ficar claro para o público, né? A improbidade administrativa seria uma responsabilização administrativa e civil, né? Judicial. Né? Enquanto o PAD é uma responsabilização administrativa no plano administrativo. Não é isso? Até porque o servidor público, ele no PAD ele é demitido. E aquele que ocupa o cargo de provimento comissionado, ele é destituído da sua função comissionada. Interessante, está vendo? O pessoal que está fazendo concurso público aí, também, né? Isso sempre cai muito em prova de concurso, em direito administrativo, constitucional, né? Que é o que a gente está batendo um papo hoje. Então é isso, pessoal. Eu espero que a gente tenha esclarecido, né, algumas questões importantes. Essa questão de homônimo, né? Homônimo que ela falou. Eu tenho até um caso aqui no escritório meu, né? Que aconteceu isso, uma pessoa aqui de Niterói mesmo, ela começaram a cobrar um IPTU dela de um município que ela nunca foi, porque o nome dela era igual a do devedor do município, mas era pessoa de filiação diferente, CPF, mas o pessoal buscou, acho que pelo Google, né? Deve ter sido isso, né? E aí, João da Silva, o primeiro que apareceu lá, esse aqui que é o devedor, e saiu executando fiscalmente a pessoa. E bloquearam a conta corrente da pessoa e tal. E agora recolhe o passaporte, né? Ainda tem isso. Eu por isso, o meu nome, o meu filho, né? Parabéns também, aprovado na OAB, né? Primeira fase. Parabéns, o meu nome é grande, então não tem homônimo, né? Isso aí é uma coisa interessante. É Gilson Araújo Dias Pereira Gonçalves. E o dele é Gilson Araújo Dias Pereira Gonçalves Filho. Então, quer dizer, é difícil achar o nome. Agora, quem tem um nome comum, para João da Silva. Pô, isso aí, se o cara vai colocar ali, vai aparecer mais de 1000 João, né? Muita coisa. E aí é um cuidado que a advocacia pública deve ter também para evitar prejudicar as pessoas, né, inocentes, né, sair fazendo execução fiscal. E a pessoa teve a conta bloqueada, não teve como pagar a conta do mês, olha só. Entrave, né? Isso aí também tem a ver com coisa fiscal, né? Tributária, né? PTU, um outro município, né? E já estava numa fase de execução. Aí, no caso, eu entrei com exceção de pré-executividade, né? Que é o que cabia no momento, que já tinha sido citada por edital. Quer dizer, não tinha nem como fazer embargo da execução, não tinha nada disso. Aí uma exceção, aí não aceitaram. Aí eu entrei com outra exceção, porque a exceção você pode entrar mais uma vez. Aí na segunda a gente conseguiu já ver. Mas é uma coisa que de homônimo acontece na área tributária e acontece também na área criminal, sabia? Teve um caso, né, de uma conhecida lá, né, que o filho foi preso. Ela foi parado numa blitz, aí o policial colocou lá, tinha um mandado de prisão aberto contra vamos dizer, o João da Silva. Sim. Aí o cara chamava João da Silva, você está preso aqui, por mandado de prisão, levou o cara para o presídio. O cara ficou acho que 2 ou 3 meses preso, inocente,
Porque e tinha isso o mesmo não se devolve, nome. né? O tempo que fica, não se devolve isso. É. Ele viveu aquilo ali. Agora, isso aí o Estado pode ser responsabilizado. Ok, mas eu digo, a vivência ali não é. tem como. Isso é uma questão que a gente não resolve, né? É por isso que quem trabalha com direito tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado, né? Não pode sair, né, fazendo uma coisa assim assodada, tem que ter muito embasamento para poder praticar um ato que vai limitar o direito daquela pessoa que você vai atuar contra, seja como advogado público, seja como policial, seja, né, como juiz, como promotor. Tem que ter essa cautela para evitar mesmo. Teve até um cantor também que foi preso, não foi? Acho que lá de São Gonçalo, eu lembro que deu no jornal e tal. Os caras confundiram o cara com outro lá que estava sendo procurado e prendeu. Porque parecia, não era nem homônimo, porque ele parecia. Fisicamente. É uma coisa. Mas é isso. Então espero que a gente tenha esclarecido. Vamos fazer o brinde do Pódio Social, que é clássico, né? É uma tradição nossa aqui. É um molhar a palavra, né? Molhar a palavra, isso mesmo. E outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu estou lançando um livro também. Né? Esse livro vai ser lançado primeiramente lá em Portugal. Né? Já está confirmado o lançamento, um lançamento. Né? Vão ter vários lançamentos. O primeiro vai ser em Portugal, os primeiros. Né? E já está confirmado, inclusive, na Fundação Eça de Queiroz, que era a casa de campo do escritor Eça de Queiroz. Fica lá no Conselho de Baião, né, Santa Cruz do Douro, Portugal, lugar maravilhoso, numa serra, inclusive que inspirou aquele livro best-seller, né, clássico do Eça de Queiroz, que é A Cidade e as Serras. Então foi aquelas serras onde fica a fundação que inspirou a serra dele no livro, que ele fala lá no livro. Então estão todos convidados, amigos portugueses, dia 8 de julho, às 15 horas. E possivelmente a gente vai ter outro lançamento lá em Portugal, mas ainda não está confirmado, não vou adiantar. Aqui. Aqui ó, o brinde, prepara aí, galera, do ao vivo. Saúde para todos. Saúde e prosperidade. Foi um prazer, foi muito agradável essa conversa, esse bate-papo, instrutivo, né? E peço licença para agradecer também a Exibida, né, com relação à produção, e a Qualiótica. Ótimo. E o doutor Arthur? Opa, doutor Gilson, agradeço o convite e foi um imenso prazer participar desse podcast ao lado da amiga Mariana Malon. Muito obrigado. E eu agradeço também vocês dois, as presenças, né? E o Arthur Leão também que escreveu, escreveu o prefácio do livro que eu vou lançar também, agradeço. Obrigado. E até o próximo Pódio Social, que vai ser na semana que vem, sobre esporte nas comunidades, tal. Vai estar o nosso amigo Carlos Alberto Souza, né? E outras pessoas também ligadas à comunidade. E na outra semana vai vir um jogador do Flamengo, um ex-jogador do Flamengo. E depois, em seguida, tem uma paralisação do Pódio Social numa semana por causa da Semana Santa. E em seguida já está confirmada também a presença de 2 médicas que vão tratar sobre o tema do sistema gastrointestinal, oncologia do trato digestivo e tal, que são as melhores médicas aqui dessa área aqui de Niterói. Então, muito obrigado e tudo de bom.